Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Débora Muchalá Saad, eu sou professora do Estudo de Computação da Universidade Federal Fluminense e é um prazer estar aqui coordenando então a sessão técnica número 7 do WebMedia 2021. Essa sessão, o tema principal é saúde digital e tecnologias assistivas. Então teremos a apresentação de 3 trabalhos de diferentes universidades do país. O primeiro trabalho é um trabalho da Universidade Federal do Acre, aplicado ao autismo. O segundo trabalho é um trabalho do Instituto Federal da Bahia, aplicado a uma solução anti-sonolência para motociclistas. E o terceiro trabalho é um trabalho em parceria de universidades do Estado de São Paulo, a Unesp e a Unifesp, com a Universidade Federal de São João del Rei e o Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia. É um trabalho que foca na captura de movimentos dos membros superiores com aplicações aí para terapia. Então, eu gostaria de convidar o primeiro trabalho, o título é Systematic Mapping of the Literature on Mobile Apps for People with Autistic Spectrum Disorder, que vai ser apresentado pelo Maico Krause, da Universidade Federal do Acre. Felipe, please. Olá, eu sou Michael Krause e o artigo que eu vou apresentar no WebMedia 2021 é o Systematic Mapping on the Literature on Mobile Apps for People with Autistic Spectrum Disorder. Eu sou aluno de pós-graduação do curso de mestrado em Ciência da Computação da Universidade Federal do Acre e meu coautor é o Dr. Marcelão Araújo Costa Neto. Com a emergência das tecnologias inteligentes, como por exemplo os dispositivos móveis, muitos pesquisadores e desenvolvedores de tecnologias têm se dedicado a abordar os desafios pertinentes ao transtorno do espectro autista, o TEA. Segundo Charmin et al. 2018, essas tecnologias demonstram um enorme potencial para a detecção, diagnóstico e gestão do TEA, e também podem coletar dados de forma contínua e em tempo real, identificar estratégias de tratamento eficazes e apoiar o design e a entrega de intervenções. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado pela presença de déficits persistentes na comunicação social, na interação social e nas relações interpessoais. A sua prevalência tem causado preocupação nos últimos anos, pois, em 2002, uma cada 150 crianças era diagnosticada com esse transtorno. Atualmente, em 2016, esse número pulou para uma cada 54 crianças. A questão de pesquisa desse trabalho é como são desenvolvidos e de que forma é realizado o processo de validação empírica dos aplicativos para dispositivos móveis voltados para pessoas com TEA. Essa questão se justifica porque os dispositivos móveis exercem bastante atratividade sobre as pessoas com TEA. Essas pessoas elas se sentem motivadas a interagir com esses dispositivos. A inserção desses aplicativos interativos favorece o desenvolvimento das suas cognições, funções cognitivas. Esse interesse pode ser aproveitado no contexto pedagógico. O objetivo desse trabalho é realizar um mapeamento sistemático, de forma a estruturar o estado da arte a respeito dos aplicativos voltados para pessoas com TEA e compreender melhor suas fundamentações, motivações, modo de avaliação e validação empírica, recursos utilizados e perfil do usuário. O método que a gente seguiu foi o do Peterson, Vacalanca e Krusniars para estudos de mapeamento sistemático. E é dividido em 5 etapas: definição das questões de pesquisa, definição da string de busca, seleção dos estudos, extração dos dados, análise e classificação. Na etapa de questões de pesquisa, nós elaboramos as seguintes questões. 1. Quais procedimentos referenciais teóricos fundamentam o aplicativo? Questão 2. Qual o objetivo do aplicativo? 3. Quais processos foram realizados a fim de verificar a validade e qualidade do aplicativo? 4. Quais recursos do dispositivo móvel são utilizados? 5. Qual o perfil do público-alvo dos aplicativos? E 6. Quais metodologias de engenharia de software foram utilizadas durante o desenvolvimento do aplicativo? Na etapa de definição de string de buscas, nós selecionamos palavras-chave das questões de pesquisa e utilizamos alguns sinônimos. Elaboramos essa string de busca. Nós executamos elas na base de dados I3E, Digital Library e Copendex. E isso resultou em 289 artigos. Na etapa de seleção de estudos,
nós fizemos a leitura somente do título e do resumo dos trabalhos e aplicamos critérios de inclusão e exclusão. E também nós restringimos com alguns filtros, somente publicações em inglês e no período de 2018 a 2020. Essa etapa resultou em 155 artigos remanescentes. Os critérios de inclusão e exclusão aplicados foram estudos que abordam a construção ou a avaliação de aplicativos para pessoas com TEA e estudos que estão relacionados à área de engenharia de software e consciência da computação. Os critérios de exclusão são estudos que não estão disponíveis em texto completo, não primários, duplicados, que não abordam os temas das perguntas de interesse, não revisados por pares ou que o aplicativo abordado não foi desenvolvido para sistemas operacionais Android e iOS. Ao fim dessa etapa, 49 artigos foram classificados. Na etapa de extração de dados, foi realizada a leitura completa de todos os estudos remanescentes. E também aplicamos os critérios de inclusão e exclusão citados anteriormente. Finalizamos com 31 artigos aceitos. Na etapa de análise e classificação, as informações obtidas foram tabuladas, ilustradas visualmente e analisadas e vão ser apresentadas na próxima sessão. E também nós disponibilizamos a planilha dos dados que pode ser encontrada no endereço que está na tela. Nos resultados, para a questão de pesquisa número 1, sobre os procedimentos referenciais teóricos que fundamentam os aplicativos, detectamos que 59% não informa ou não faz uso de um procedimento referencial teórico que fundamente o aplicativo construído. Isso pode ser considerado uma lacuna de pesquisa, pois, para criar tecnologias mais efetivas, é necessário que os desenvolvedores de aplicativos para autismo estejam em consonância com os especialistas em tratamento e educação para pessoas com TEA. Dos estudos que utilizaram alguma fundamentação, os questionários CHET e AQ10 para identificação do autismo foram os mais citados, com 3 e 2 estudos respectivamente, e ABA, que é uma Applied Behavior Analysis, que é uma ciência para tratamento de pessoas com TEA. Sobre os objetivos do aplicativo, a maioria, 8 estudos, procuravam identificar o TEA de forma prática e de baixo custo. 6 estudos procuravam desenvolver as habilidades emocionais das pessoas com autismo, 4 estudos procuravam desenvolver a comunicação e 4 a aprendizagem escolar. Sobre os processos de verificar a validade do aplicativo, os estudos que realizaram o teste utilizaram teste de usabilidade, 7 estudos, e testes com observação indireta através de registros do aplicativo, também com 7 estudos, e questionários com 6 estudos. Sobre a população utilizada nos experimentos, 11 estudos utilizaram menos de 10 pessoas, o que pode ser considerado uma amostra muito baixa, e também não utilizaram testes somente com pessoas com autismo, também utilizaram pessoas que não eram autistas. E 8 estudos utilizaram de 10 a 19 pessoas no experimento e 3 estudos de 20 a 29 pessoas. Sobre os recursos do dispositivo móvel que foram utilizados, a respeito do hardware, o recurso mais utilizado foi a câmera, com 13 estudos. A respeito dos recursos de software, o mais utilizado foram os algoritmos de CNN, que são as redes neurais convolucionais, com 6 estudos, e algoritmos de machine learning, com 5 estudos. Sobre o perfil do público-alvo, a maioria, 24 estudos, foram voltados para crianças. Isso se justifica porque quanto mais cedo houver a intervenção, melhores são os resultados. 8 estudos foram para pais, cuidadores e professores de autistas, 4 para adultos autistas e 3 para adolescentes autistas. A respeito das metodologias de engenharia de software, a maioria, 19 estudos, não utilizou ou não foi possível identificar alguma metodologia ou artefato de engenharia de software. Dos que utilizaram, 6 utilizaram prototipação e 6 utilizaram análise de requisitos. Esse estudo tem as seguintes ameaças da validade. Foram utilizadas apenas 2 bases de dados, sendo que o Peterson, Vacalanca e Kurzner recomendam que se utilize pelo menos 4. E também o tempo de condução e leitura dos artigos limitou o escopo da pesquisa a apenas 3 anos, de 2018 a 2020, e também impossibilitou a realização de snowballing, que é uma técnica para se obter artigos mais relevantes através das referências. Nas conclusões, nós observamos as seguintes lacunas.
A maioria dos estudos não informa ou não se fundamenta em procedimento referencial teórico que debase a sua intervenção. E também a maioria não cita ou não usa a metodologia de artefato de engenharia de software. Sobre as tendências, observou-se que a maioria dos aplicativos são para crianças e buscam identificar o TEA de uma forma prática, com baixo custo, procura melhorar aspectos como habilidades emocionais, aprendizagem escolar, comunicação, e os testes realizados para validação foram os testes de usabilidade e observação indireta através dos registros do aplicativo. O recurso de hardware mais utilizado foi a câmera do dispositivo e o recurso de software mais utilizado foi o sistema operacional Android e os algoritmos de CNN. Com esse trabalho, espera-se que possa guiar os desenvolvedores e pesquisadores na área de tecnologias para autismo e que os novos aplicativos desenvolvidos sejam baseados em procedimento referencial teórico que esteja em consonância com os especialistas da área do autismo. Também que sejam utilizadas metodologias de engenharia de software de forma a aumentar a qualidade e as chances de sucesso dos aplicativos e que os testes realizados sejam com um número significativo de participantes e que envolva sempre pessoas com TEA. Essas foram algumas referências utilizadas nessa apresentação e esses são nossos endereços de e-mail para contato e o endereço da nossa universidade. Muito obrigado pela atenção. Olá, Maico, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Tudo bom? Você é aluno de mestrado da Federal do Acre? Sim, eu estou fazendo mestrado de Ciência da Computação lá na UFAC. Eu estou finalizando já, fazendo minha dissertação também na área do autismo. Maravilha. Seu trabalho é bem interessante, né? Nós já temos alguns comentários e perguntas aqui no chat. Então, o professor Valdemir fez um primeiro comentário te parabenizando pelo trabalho sobre TEA, né? Dizendo que a gente precisa de mais avanços nessa área para melhorar a inclusão no Brasil. E aí ele faz um comentário e uma pergunta para você, que é o seguinte: ele comenta que o problema é que, analogicamente, o Brasil é mais exclusivo do que digitalmente, né? A questão da inclusão e exclusão digital e analógica, ele está fazendo esse paralelo. Então, ele te pergunta como unir as forças de inclusão nesses dois mundos, analógico e digital. Realmente no Brasil tem essa questão da exclusão, né? Precisamos avançar muito ainda nas questões, principalmente nas escolas, né, e questões governamentais também, para incluir as pessoas com deficiência na sociedade, né? Como unir esses dois mundos, né? Bem, eu acredito que a gente pode contribuir através das pesquisas científicas, né, nas universidades, isso pode ser bastante fomentado. E também é muito importante que uma área que precisa realmente de bastantes pesquisas e de novos desenvolvimentos para essa área, né? Então, eu acredito que se a gente fomentar mais essa questão nas universidades, nas escolas, né, para que sejam desenvolvidas novas tecnologias que possam ser inclusivas para as pessoas com todas as deficiências, né? Em especial o autismo, que é uma área que eu já venho pesquisando bastante, né? Bastante desafiadora, né? Essa área. Isso, é bem desafiador mesmo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? O teu estudo ele focou em aplicativos móveis, né, para a TEA. Quer dizer, por que exatamente esse foco no teu estudo? Se não seria interessante levantar outros tipos de plataforma ou sistemas computacionais que também poderiam dar suporte a essas, enfim, soluções aí focadas em TEA? O teu trabalho focou em dispositivos móveis no teu mestrado? Bem, eu quis delimitar para dispositivos móveis porque eles são muito populares atualmente, né? É muito mais comum você encontrar pessoas que têm acesso a um celular, a um tablet, e também esses dispositivos eles são muito atrativos para crianças, né, com autismo. Então, nesse mapeamento sistemático, eu quis delimitar somente com dispositivos móveis, que estão muito em voga atualmente. Mas na minha dissertação estou fazendo sistemas interativos em geral para desktop e sites e dispositivos móveis também. Ah, interessante.
E uma outra questão que você mesmo reconhece, né, é sobre as bases que você usou na sua pesquisa, né? Você usou basicamente o I3E e o Compendex. Então, assim, eu queria saber por que você não usou, por exemplo, a CMDL, então você não pegou os anais do WebMedia, né, das versões anteriores, das edições anteriores que estão na CMDL, e uma outra base que é muito usada na área de saúde é o PubMed, né, que, enfim, você também não cita. Uhum. Então, por que a escolha dessas bases específicas? Lá na minha fundamentação, com eu utilizei um artigo, né, um guia para desenvolvimento de mapeamentos sistemáticos. E ele indicava que a gente utilizasse 4 bases, pelo menos, né? Uma base de indexação e uma base, duas bases de indexação e 2 bases de artigos. E eu selecionei o I3E, que é uma base de artigos, e o Compendex, que é uma de indexação. Foram sugestões que estavam lá na bibliografia que eu segui mesmo. Okay. E eu delimitei somente 2 porque a quantidade de artigos retornados vinha muito grande e com o tempo que eu tinha não era possível fazer abranger artigos demais, assim. Ok, Michael, muito obrigada. Tem outras perguntas e comentários para você no chat, depois você checa, por favor, na plataforma. Bom, muito obrigada. Então, vou chamar aqui o segundo artigo. O título é To Drowsy, an Anti-Drowsiness Device for Motorcyclists, que vai ser apresentado pelo Pablo Silva, do Instituto Federal da Bahia. Felipe, please. Olá, meu nome é Pablo Ricardo Oxo Silva, eu sou aluno do mestrado em Engenharia de Sistemas do Instituto Federal da Bahia, sou orientado pelo professor Dr. Manuel Carvalho Marques Neto, e esse é o artigo aceito, short paper, no WebMedia 2021, que é o Two Drowsies, an Anti-Drowsiness Device for Motorcyclists, ou traduzindo, 2 Drowsies, um dispositivo anti-sonolência para motociclistas. A agenda para essa apresentação será introdução, revisão de literatura sobre o 2 Drowsies, resultados preliminares, conclusão e perspectivas futuras e as referências. Então, introduzindo o trabalho, a logística das cidades vem mudando, necessitando mais veículos mais ágeis e mais rápidos para as entregas. A motocicleta, ela é prática também para a locomoção no dia a dia, não apenas para fazer entregas. É um veículo barato de se comprar, só que ele é naturalmente seguro. O motociclista ele fica exposto ao meio ambiente. Muitas jornadas de trabalho elas levam ao cansaço, que leva à sonolência, e isso é um grande fator para acidentes. E não há hoje produtos no mercado que atuem combatendo a sonolência em motociclistas. Foi feita uma revisão de literatura para encontrar soluções anti-sonolência em motociclistas e foram encontrados 4 trabalhos entre os anos de 2017 e 2020, ou seja, são trabalhos recentes. E todos eles lidavam com dispositivos que foram criados com software embarcado para acoplamento no capacete ou na moto. Esses dispositivos eles eram dotados de sistemas controladores, sensores e atuadores. Sensores para poder entender o estado de sonolência e o atuador para combater esse estado. No 2 Drowsies foi usado tanto sensores existentes em trabalhos como infravermelho e batimentos cardíacos, assim como a introdução de um sensor que não foi utilizado, que é o de acelerômetro e giroscópio, que fica no módulo Sol. Assim como os atuadores, foi utilizado um buzzer, que também é encontrado em outros projetos, e o motor de vibração, que foi utilizado ineditamente nesse projeto. Então, o 2 Drowsies ele é um dispositivo que vai ser acoplável ao capacete, ele vai detectar sonolência através dos sensores e manter o motociclista acordado através dos atuadores. E é um sistema que ele se adapta a qualquer usuário, porque ele identifica, durante os primeiros 3 minutos de funcionamento, o comportamento do usuário. E aí ele consegue fazer um mapeamento do comportamento e ficar analisando até que note-se um comportamento anormal para que seja indicado um estado de sonolência. Esses são os sensores atuadores usados. O primeiro é o vermelho, o de infravermelho, ele fica posicionado ao olho para detectar a piscada do olho. O verde é o atuador, o buzzer fica na altura do ouvido para poder alertar o motociclista e mantê-lo acordado. O laranja é o acelerômetro de giroscópio, que vai detectar a inclinação da cabeça.
O amarelo, ele é um atuador, ele é um motor de vibração que vai ficar mais ou menos na nuca do motociclista. E o azul, ele é um sensor de batimentos cardíacos que pode detectar uma redução no batimento caso o motociclista tenha entrado em estado de sonolência. Em um teste de laboratório, com um voluntário em estado de profunda sonolência, em uma bicicleta ergométrica, com os sensores costurados em uma balaclava, ainda não com capacete, foram aferidos alguns valores que podem indicar a mudança que vai ser percebida pelos sensores quando a pessoa estiver com sonolência na motocicleta. Houve uma redução de quase 10% nos batimentos cardíacos, porém, dependeu-se de um algoritmo de redução de ruído, em que alguns valores foram tirados da verificação, davam 200 batimentos por minuto ou 10 batimentos por minuto, e são valores que não são reais. O infravermelho teve um valor binário associado à detecção do olho piscado, ou seja, 0 o olho está aberto e 1 o olho está fechado, porém o posicionamento do sensor ele pode variar com a trepidação do capacete, e isso pode ser um problema grave. E no acelerômetro e giroscópio foi sim detectada a rotação, porém é difícil dizer com precisão qual vai ser o eixo XYZ que vai rotacionar quando o motociclista abaixar a cabeça. E para os trabalhos futuros é importante fazer um dispositivo que se acople a qualquer capacete de qualquer formato no mundo. É possível também reduzir o tempo inicial de entendimento por parte do usuário que está usando o sistema de 3 minutos para menos, para que ele entre em vigor o mais rápido possível. É possível utilizar também aprendizado de máquina para poder criar soluções mais robustas na hora de classificar se ele está com sonolência ou não, e também fazer o estudo dos atuadores que não foi feito nesse momento do trabalho. Essas são as referências utilizadas, e muito obrigado pela atenção. Olá, Pablo, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bom? Parabéns pelo trabalho, bem interessante, com uma aplicação bem prática aí, né, que parece bastante útil para, enfim, né, ajudar na segurança dos motociclistas aí no dia a dia. Nós temos aqui já, bom, uma primeira pergunta da professora Graça, que comenta a questão da ética em pesquisa, né? Então, ela pergunta se vocês submeteram esse projeto de pesquisa para apreciação do Comitê de Ética de Pesquisa. Ainda não, só que essa submissão para o comitê está prevista quando o trabalho, o protótipo estiver mais avançado e for feito um estudo em laboratório ou em ambiente na rua mesmo. E aí, quando chegar nesse nível, muito provavelmente a gente vai ter que fazer essa etapa de submissão ao Conselho de Ética, mas por enquanto ele foi feito em laboratório mesmo na faculdade, depois foi feito uma parte em casa, porque entrou a pandemia. Então, foi testado em casa, sentado na cadeira ou sentado numa bicicleta ergométrica pela posição, né? Mas foi feito tudo em ambiente extremamente controlado. Mas em algum momento vai à rua, né? Esse protótipo, e ele vai ter que passar pelo Conselho de Ética. Está previsto. Perfeito. Então, por enquanto, os testes foi você mesmo que fez, né? Você mesmo que testou o sistema. Eu, meu orientador e um colega. Foram 3 pessoas por enquanto. Ok, perfeito. Realmente esse ponto que a professora Graça colocou é muito importante para todos os trabalhos aplicados à saúde, a gente ter sempre a aprovação do Comitê de Ética, né, antes, enfim, de testes e avaliação com outros usuários. Bom, tem vários outros comentários aqui, algumas perguntas para você, Pablo. Então, vamos começar com o comentário do professor Winson, dizendo que é um trabalho bem próximo da temática de um outro artigo apresentado ontem, né, mostrando que o tema é bastante relevante. Uma outra pergunta do Alan Guedes, parabenizando pelo trabalho, né, dizendo que também é bastante interessante. E se vocês utilizaram ou pensam em utilizar algum dataset de batimentos cardíacos para poder fazer a detecção do sono. Estamos previstos mudar a abordagem. Por enquanto, a solução ela foi muito algorítmica.
ela foi basicamente comparar se algum valor aumentou ou diminuiu, dado uma porcentagem, mas a gente vai passar a utilizar modelos de predição, a gente vai usar a machine learning, e aí para isso a gente muito provavelmente vai procurar datasets de batimento cardíaco, de análise de olhos, análise, né, de piscada de olhos, fechamento de olhos. Muito provavelmente a gente vai sim usar datasets quando a gente chegar na parte em que vamos deixar nossa solução menos, digamos assim, menos programática, apesar de que tudo é programação, né? Menos programática e mais machine learning, mais, sei lá, Python, mais R, mais voltada para essa parte, para a gente poder analisar e calcular precisão, acurácia, recal. Então a gente vai chegar nesse momento ainda e vamos procurar datasets sim para isso. Perfeito. E uma outra curiosidade, aí uma pergunta minha, vocês tiveram a ideia de integrar todos os sensores e atuadores no próprio capacete, né? Mas, por outro lado, você comenta também que alguns sensores não têm uma precisão muito boa na coleta, né, na captura dos dados. Então, vocês consideraram utilizar outros sensores, por exemplo, smartwatches, né, medindo aí o batimento e fazer alguma integração desses outros dispositivos vestíveis com o capacete? Consideramos usar principalmente smartwatch, né? Porque o smartwatch a gente pode verificar o batimento cardíaco, também pode verificar a oxigenação no sangue, que é uma coisa que a gente até então não viu muito bem fazendo com sensores e módulos da Arduino, mas tem em qualquer smartwatch, assim, pelo menos o Xiaomi que eu uso aqui, ele mede tanto o batimento cardíaco quanto a oxigenação do sangue, e a oxigenação do sangue ela também pode ser um sensoriamento que a gente faz para detectar sonolência. Só que a gente pensou em deixar essa solução ela em apenas uma peça de utilização do motociclista, no caso, apenas o capacete. A exemplo, por exemplo, do relógio ou de prender um vestível, não necessariamente no pulso, mas em qualquer outra parte do corpo, seria mais um dispositivo, mais uma complexidade, ter que fazer a comunicação, né? E aí se ele falha, você perde mais um membro da aplicação. E também pensa também na vestimenta do motociclista, a pessoa que trabalha, ela usa um macacão, ela usa uma jaqueta, que inviabiliza a utilização de um relógio. Então, um vestível no pulso talvez não seja interessante, mas um vestível em outra parte no corpo, pode ser. Mas assim, o trabalho ele acabou tomando rumo para ficar apenas uma coisa em um item que seria o capacete. Então, tudo tem que ficar, digamos, condensado nessa única peça que seria o capacete. Foi uma decisão assim meio que arquitetural que a gente acabou tomando. Tá ótimo, Pablo. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Tem vários outros comentários no chat. Depois você pode responder as pessoas diretamente. Ok? Muito obrigada. Vou responder agora. Obrigado. Vamos passar, então, ao terceiro artigo da sessão. O título é Upper Limb Motion Tracking and Classification, a Smartphone Approach, que vai ser apresentado pelo Luiz Rodrigues, da Unesp. Felipe. Saudações, meu nome é Luiz Guilherme Silva Rodrigues e essa é a apresentação do artigo Rastreamento e Classificação de Movimentos dos Membros Superiores, uma abordagem com smartphone. Nosso grupo envolve alunos e professores da Unesp, UFSJ, Unifesp e Unicamp, e parte da pesquisa é patrocinada pela Huawei do Brasil. Nossa proposta envolve um sistema de rastreamento corporal que grava o movimento feito pela pessoa em frente à câmera, e esses dados são processados para um padrão comum, e o classificador vai dizer qual o nome do movimento. Para capturar o movimento, precisamos de um celular com a câmera apontada para a pessoa, e como a tela do celular é pequena, a gente não consegue enxergar o sistema de longe, e é recomendado que exista uma tela maior para espelhar. Ou podemos usar um computador que tenha uma webcam. O nome dos dois movimentos a serem classificados são relacionados à articulação do ombro e do cotovelo. Variam de direção, por exemplo, coronal é um movimento lateral e sagital é um movimento frontal, e variam também de amplitude. Se um movimento sagital é feito completamente, é considerado sagital 180, e se for incompleto, só até a metade mais ou menos, é considerado sagital 90. Além do movimento coronal e sagital, é classificado o movimento transversal 90, 180 e cotovelo 90 e 180.
O primeiro passo para o sistema obter os dados de articulação a partir da câmera, e para isso utilizamos o framework MediaPipe. Depois desses dados armazenados, precisamos selecionar as características mais importantes e normalizar esses valores. A primeira razão de normalizar os valores originais são porque eles estão em pixels, e a resolução da câmera influenciaria no resultado. Além disso, os movimentos feitos mais à esquerda da câmera têm valores diferentes de quando feitos no centro ou na direita da câmera, mesmo se o movimento for o mesmo. Já o ângulo é igual, independente da resolução e da posição da pessoa no frame da câmera. Além disso, os ângulos que escolhemos e são coletados diversas vezes durante o movimento. Por exemplo, se o movimento realizado envolve levantar um braço em uma direção para cima, o valor de dos ângulos também vai aumentar. O movimento gravado possui diversos quadros que são gerados a cada segundo e uma redução é feita até que existam 90 quadros. E, como temos 3 ângulos como característica, eles são concatenados em um único vetor para serem usados como entrada no classificador. A entrada do modelo são articulações e a saída é a probabilidade do movimento pertencer a cada classe. Para o aprendizado supervisionado, foi preciso criar um dataset com 300 amostras do movimento da articulação e seus respectivos nomes. O classificador teve uma boa acurácia para a maioria das classes, mas teve uma precisão menor nas classes relacionadas ao cotovelo. E o processo de rastrear, armazenar e analisar com aprendizado de máquina nos permite concluir que o smartphone, que é uma solução recente para esse tipo de rastreamento, é uma solução viável como uma alternativa para sensores biomecânicos e dispositivos com câmeras especiais de profundidade, como o Kinect. Tem um celular que foi utilizado como um controle remoto, um segundo celular, para colocar o nome do movimento, porém ele não é preciso colocar o nome desse movimento no cenário de inferência, porque agora o modelo já consegue fazer isso automaticamente. E a convergência do modelo mostra que é possível utilizar esses dados de captura de movimento em aprendizado de máquina e abre portas para mais implementações no futuro, por exemplo, aprendizado não supervisionado e regressões. Aqui no fim eu separei um vídeo com o sistema funcionando. Então aqui a gente controla o início e o fim do movimento e o próprio sistema decide qual é esse nome. Por exemplo, esse é o movimento de sagital 180. E depois de passar para o modelo, aparece o sagital 180. E aqui eu comecei um movimento transversal 90 até o meio do corpo. Levei o braço até a metade do corpo. Então é um transversal 90. E agora eu vou fazer o mesmo movimento, um movimento parecido, só que até onde eu consigo levar o braço. Então esse é um transversal 180. Então é isso, obrigado. Olá, Luiz, tudo bem? Olá, tudo bem? Parabéns pelo trabalho, bem interessante, né? Pode ter aplicações aí em potencial na parte de terapias reabilitadoras, então bem interessante, bastante útil. Enquanto estão chegando aqui as perguntas da audiência, né, achei a sua demonstração bem interessante, né, durante a apresentação, mas me surgiu uma dúvida, que parte do sistema roda no smartphone e que parte roda no computador, no caso o laptop que você mostrou? Ah, sim. Ali eu estava usando só o computador, né, tem 2 opções, você pode usar o aplicativo no celular, né, a câmera do celular, ou rodar em um laptop, né, que tem a câmera e o aplicativo roda lá também. Então tem essas 2 diferenças. Ali estava um computador para eu gravar a tela, né? Mas vamos pegar o exemplo do celular, que é bem legal, assim, só o celular, né,
tá ali gravando, pegando os seus movimentos, pegando as articulações, 20 articulações. Ali, no vídeo de exemplo, o celular gravando essas articulações, ele salva num pacote essas 20 articulações, né, para formar a entrada, e ele manda para um servidor, ele manda para o Atlas, que apareceu ali no vídeo, né? E naquele servidor tem um modelo de rede neural que a gente colocou e devolve para a gente só o nome do movimento. Então, a parte de rastreamento acontece no celular e depois ele envia um pacote pequeno das articulações para o servidor que avisa qual movimento era. Então, o modelo ele não está no celular, mas poderia ser. Então, o sistema inteiro pode rodar no smartphone, né? Sim, a parte computacionalmente difícil já está sendo feita pelo celular, que é transformar a imagem da câmera em articulações. Né? Bem interessante. Então, bom, esse comentário tem a ver com a pergunta da professora Graça, né? Que ela também acha a demo interessante e pergunta que tipo de celular aguenta o processamento. Então, qual é o modelo de celular que você vem usando? Uhum. A gente fez alguns testes, né, em alguns celulares. Então, o framework utilizado foi o MediaPipe, né? Então, também tem algumas demonstrações só do MediaPipe funcionando. E ele tem rodado em bastante celulares, assim, celulares mais antigos. Por exemplo, a limitação dele é o Android 5. E o Android 5 é bem antigo. Não funciona no Android KitKat de anos atrás, e o 5 já é permitido utilizar. Mas claro que tem modelos diferentes. Então, o modelo só com 20 articulações é o mais leve de todos. E tem uma versão light, né? Uma versão que roda melhor, só que perde um pouco de precisão. Então, tem rodado na maioria dos celulares. Não precisa ser um celular de R$4.000, assim. Ok. Bom, tem uma outra pergunta aqui do professor Valdeni, que parece uma ideia diferente para você pensar. Ele diz o seguinte, essa identificação de movimento poderia ser integrada num sistema de carros autodirigíveis? Por exemplo, o sinal de pare de um guarda de trânsito, e aí o carro automaticamente detectar essa sinalização. O que você acha? Eu acho que daria sim. O carro inteligente provavelmente vai ter câmeras, né? E existem vários algoritmos para detectar tanto o semáforo, tanto a rua, e seria muito fácil ali para o que a gente tem hoje detectar uma pessoa na rua. E então seria, além de detectar, teria que passar por esse pequeno modelo de classificação para falar qual é a pose que esse guarda está fazendo, né? Perfeito, é uma ideia interessante aí para um trabalho futuro. E uma outra pergunta, Luiz, sobre o dataset, né, que você disponibilizou. Você mesmo fez a captura dos movimentos ou ele envolveu outros indivíduos, por exemplo, com uma diversidade de altura e peso? Quer dizer, essa caracterização da pessoa faria diferença no reconhecimento do movimento? Boa pergunta. Pergunta importante, né? E eu fiz a maioria dos movimentos, mas teve mais 2 autores que também criaram amostras dentro desse dataset, apesar de que o dataset foi treinado com movimentos só eu fazendo esse movimento, a gente segurou um dos autores, os movimentos que um dos autores fez, só que foi 30 só, né? Assim, 2 amostras para cada movimento, tipo de movimento, e a gente segurou esses autores sem mostrar no treinamento e também classificou com a mesma acurácia. Então, ele conseguiu generalizar bem. Então, independente da altura da pessoa, né, na hora que ela faz um ângulo de 90 graus, o algoritmo consegue detectar esses 90 graus. Excelente. Então, ele conseguiu ser agnóstico no sentido de pessoas, né? Mas vale a pena adicionar mais pessoas também. Talvez fosse interessante, né, para enriquecer aí o seu dataset. Tem uma última pergunta aqui do Tiago Barbosa, que pergunta o seguinte, se seria possível aplicar esse mesmo processo, a sua técnica, para classificar outros tipos de movimento, como, por exemplo, gestos das mãos? Acho que sim, gesto das mãos, né?
Movimentos do corpo, assim, a gente usou só um movimento do ombro, né? Mas a gente pode adicionar mais entradas no modelo, como ombro esquerdo, ombro direito, perna, para a gente tentar fazer uma classificação de movimentos para uma pessoa sentada, uma pessoa andando, para classificar esse tipo de movimento. E para as mãos, a gente não chegou a... tirou um pouco do rastreamento, né, porque do MediaPipe, se ele rastreia as 20 articulações, funciona em qualquer celular, né? Mas se a gente adiciona as articulações e as mãos ao mesmo tempo, aí começa a pesar um pouco mais o algoritmo de rastreamento. Então a gente não pensou muito nos gestos da mão, por enquanto, mas seria uma mesma analogia, como o Thiago Barbosa perguntou, daria sim, né? A gente teria que pegar algumas características da mão, por exemplo, a distância entre o dedão os outros dedos, usar essas distâncias, ou até mesmo algum tipo de ângulo, pegar esses dados da mão e utilizar como entrada no classificador de movimentos para esse tipo de gestos. Por exemplo, uma distância, por exemplo, do gesto hang loose, por exemplo, teria uma distância alta, um gesto de rock teria uma distância menor entre o dedão e outro dedo, então teria como fazer esse tipo de uma analogia assim com dos movimentos, no lugar de ser do corpo, seria da mão. Perfeito. Muito obrigada, então, Luiz. Parabéns pelo seu trabalho. Desejo sucesso aí na continuidade. Okay? Obrigado. Ok, pessoal. Então, chegamos ao final da sessão técnica 7. Né? Eu já aproveito para convidar todos para a próxima sessão, que começa às 15h40, com o tema de Internet das Coisas e Middleware, que certamente vai estar bastante interessante também. Então, muito obrigada a todos e até breve. Até a próxima.